Essa questão, para mim, também tem a ver com oportunidade também, né? Além de muitas outras coisas, tem muito a ver com oportunidade. A gente também precisa não ser só plateia. A gente, às vezes, também precisa saber quem está na plateia. E é uma oportunidade da gente conhecer colegas e também saber que instituições chegaram até nós. Inclusive, um ponto que já serve para a avaliação do pessoal da coordenação, para saber se de fato funcionou bem a divulgação, se o mecanismo que foi usado foi bom, não é? E até onde conseguiu alcançar mediante as instituições que ficaram presentes. E uma outra coisa importante foi ver se atingiu realmente técnicos e auxiliares, né? Eu sou Ana Lúcia, eu sou técnico de enfermagem auxiliar, eu sou contratada aqui na UFPB como auxiliar de enfermagem. De formação, eu sou licenciada em História e sou pedagoga, mas fui desta casa durante muito tempo. No momento eu só fui atravessar a rua, estou aqui do lado de lá, estou no CRAS, né, que é um serviço que presta assistência a funcionários e alunos. Olha a propagandazinha, né? Desculpa aí, tá? Mas então, a gente passou por isso, por essas perguntas aos colegas, que eu chamei isso de joia, por conta do tema, que a princípio eu achei tão intenso. Como eu faço para dar conta disso, meu Deus? É intenso, mas fui eu que me ofereci. Eu quero dizer a vocês que fui eu que me ofereci, viu? E rebatei o tema. Quando vi, eu disse, por favor, esse é meu, vou tentar dar conta. Então, quando eu perguntei, quando eu levantei essas questões, foi a partir de um pensamento, né, de um trio de verbos, que eu achei super interessante para nós, auxiliares e técnicos e também enfermeiros. Porque mesmo hoje aqui, sendo o encerramento da Semana da Enfermagem, que foi dedicado à apresentação aos técnicos e auxiliares, mas o tema é trabalhado para todos que faz a enfermagem, não é exclusivo de técnico e nem de auxiliar, é de todo mundo que é da enfermagem, certo? Então, eu queria ter, antes de qualquer coisa, a ideia de como a gente vê esse tema. E eu fiz essa dinâmica dessa forma, a partir do trio de verbos escolhido por mim mesma para nortear o seminário, que são os verbos conhecer, prevenir e cuidar. Né? São os três verbos que eu acho que a enfermagem só pode estar com as pernas firmes, ou pelo menos mais ou menos firme, quando trabalha com esses verbos. Né? Porque se a gente não conhece, não sabe se errou. Não é? E também não vai ter como prevenir os próximos erros ou garantir acertos, e também uma forma de cuidar. Então vamos ver como a gente estava vendo o assédio moral, né? Segundo Alckmin, de 2008, ele disse que é uma forma de violência psíquica praticada no local de trabalho de forma sistemática e prolongada. Não significa que uma vez única, que Lenilma disser uma coisa lá com o técnico que trabalha com ela, que ela já está aí cometendo um assédio moral. O assédio moral, segundo Alckmin 2008, só vai ser de fato quando isso acontece com uma certa constância, né? Tem que ser sistemática e prolongada. O grifo é meu, viu, gente? Não é do camarada lá, não. É porque essa situação de sistemática e prolongada me chamou bem a atenção. E que consiste na prática de gestos, atos, palavras e comportamentos humilhantes, causando constrangimento com a intenção de discriminar, perseguir e eliminar a vítima do ambiente de trabalho. Vejam só, é bem tensa a situação. Não é de graça quando o assédio moral acontece, não é de graça. Não vou te agredir, seja com gestos, palavras, seja com o que for, apenas por te agredir. Tem um objetivo por trás disso, é que você acabe deixando o seu trabalho. Não suporto minha perseguição e saia. Quais são as categorias de assédio moral? É tudo igual? Não, não é tudo igual. Apareceu aí alguém que resolveu fazer as categorias, classificar. E aí ele falou em assédio moral. Vertical, isso tudo em ambiente de trabalho, certo? Vertical, se eu digo vertical, eu estou falando aí no sentido de cima para baixo, que vai ser sempre alguém que comete esse assédio
No caso, o seu chefe imediato, o diretor da sua instituição, um coordenador de sua instituição, como um auxiliar, como um técnico, por exemplo, porque está sempre, quando o assédio moral é vertical, ele está sempre de cima para baixo, ou seja, a pessoa que tem maior posição hierarquicamente em relação à pessoa prejudicada, certo? Quando a gente vai falar de assédio horizontal, né, a gente está falando de um assédio que está de igual para igual. É o meu igual que está me cortando, como a gente costuma dizer, né, diariamente, né, cotidianamente. É na situação de um técnico que comete assédio moral com outro técnico ou com auxiliares, certo? Não. Então, a perseguição é feita pelos próprios colegas de trabalho, né, ocorrendo uma forma que pode ser também individual ou coletivo, viu? Necessariamente tem que ser de pessoa para pessoa, não. Quando a gente tem um assédio moral ascendente, vocês fazem ideia de que seja um assédio moral ascendente? Isso acontece? Isso acontece nas empresas, Lima? Não, né? Vamos ver. O assédio moral ascendente é quando é um sujeito que, hierarquicamente, ele é menor do que a pessoa assediada, certo? E isso acontece, acontece. Isso acontece muito com situações de escala de trabalho, por exemplo, não é? Muitas vezes o auxiliar ou o técnico, ele já chega com sua escala pronta e ele exige, é essa, se não é essa, não vai dar. Isso é um assédio porque ele vai fazer janeiro, fevereiro, até dezembro. Aí cai no conceito, né? É uma coisa sistemática, é uma coisa prolongada, entendeu? E isso fica difícil de trabalhar. A gente ainda tem um assédio moral estratégico, que esse a gente quase não discute. Quais são os principais tipos de violência contra os trabalhadores de enfermagem? Olha, eu sei que todo mundo está dizendo assim, Ana, você tem que correr, mas vou aqui fazer esse elo com a palavra aqui como é que eu não esqueci? De Suzana. Olha, quando ela estava apresentando, ela começou mostrando as questões dos registros. Aí eu sempre fico perguntando assim, a questão, o outro aqui falou a questão, a gente não trabalha por amor, a gente trabalha por essa... Verdade. Nós, trabalhadores, não trabalhamos só por amor, não. Mas na hora dos registros, tem uma coisa interessante que se torna uma assédio e se torna uma violência para nós, auxiliares e técnicos de enfermagem. Nós temos um quadro que diz quantos pacientes um técnico deve cuidar. Mas quando nós vamos para a prática, isso não funciona. O auxiliar tem 12 pacientes, entre eles pacientes acamados. Como nós faremos esse registro com qualidade? Então, nossas coordenações sempre reclamam que nas reuniões nós, técnicos e auxiliares, somos omissos, somos ausentes. Eu até concordo, somos. Porque todas as vezes que chegamos lá, aliás, antes de chegar lá, a gente já está dizendo, a gente já sabe o que vai começar. Se o que vai começar? Vai dizer para nós, trabalhe mais e melhor. Certo? Mas nossas compensações continuam sendo as mesmas. Sequer recebemos incentivos para esse mais e melhor. Né? E isso nos coloca numa situação de exposição para essas agressões. Quanto mais o trabalho for aberto, quanto mais nós somos trabalhadores de ambulatórios, mais estamos expostos. Os profissionais mais expostos a esses tipos de agressões são os profissionais de ambulatório e de serviço de urgência e emergência. Né? Então, o Moreno fala assim, olha, que nós sofremos as agressões verbais, assédio moral e sexual, agressão físicas como arranhões, beliscões, pontapés, murros, tapas, empurrões, mordidas, agressões com objetos ou armas. É verdade, nós sofremos tudo isso. Mas na hora que nós vamos reclamar, os nossos superiores, isso eu estou falando em linhas bem gerais, por favor, não estou dirigindo a ninguém, a nenhum gestor, mas em linhas bem gerais, logo o gestor, a pessoa a quem vamos reclamar pergunta assim, mas você atendeu bem o cliente?
mas você tratou ele com amor? É assim? É assim. Então, nós queremos também aqui dizer que para nosso objetivo não é só, como eu falei dos 3 verbos, não é só conhecer, mas conhecer, prevenir e cuidar. Mas o profissional também precisa ser cuidado, porque quando eu ia falando das reuniões, nós temos um problema sério na hora, todo mundo só fala que você tem que dar. Mas a gente não pode dar toda hora, todo instante, só dar. Nós precisamos dar e receber, porque nós não somos sacos de 2 bocas. Nós, técnicos e auxiliares, temos que ter um parâmetro para receber, porque senão a gente não se sustenta. Se a gente só der, a gente não se sustenta, a gente endoida. O que está acontecendo? Foi colocado aqui também hoje a questão do suicídio. Muito suicídio na enfermagem, independente de ser técnico, enfermeiro ou auxiliar. Tá? Um alto índice, a gente tem péssima condição de trabalho, na grande maioria dos casos, a gente é mal remunerado e a gente ainda é tratado como um profissional qualquer. A enfermagem não é um profissional qualquer, porque não trabalha por amor, mas trabalha com amor. Eu acredito que você não trabalha por amor, mas você trabalha com amor. Se você tiver um profissional de enfermagem que ele não for apaixonado, ele já pode deixar a profissão. Com certeza. Não vai entender, viu? Nós temos os principais agressores, né? Segundo Pavan, né? Ela diz que os principais agressores dos profissionais de enfermagem são os próprios pacientes, que geralmente aí é verbal, né? Geralmente é verbal e gestos. Os acompanhantes de pacientes, acompanhantes de pacientes, se eu disser hoje, eu estou dizendo todo mundo, né? Todos os acompanhantes. Os acompanhantes de pacientes, colegas de trabalho, colega de trabalho faz com a gente, colega de trabalho agride, vocês podem falar, gente, a gente está de boa. Agride. Vocês alguma vez, alguém aqui já foi agredido por um colega de trabalho? Palavras, gestos, né? Mentiras de vez em quando. Eu já vi um caso que um deu uma bandejada na copa, uma bandejada na cabeça do outro. Só isso, não foi? Né? Colegas de trabalho, então, e pessoas hierarquicamente superiores. Das pessoas hierarquicamente superiores, a gente de vez em quando recebe, porque a gente ainda não conseguiu entender, né? A gente fala todos nós, a gente ainda não conseguiu entender o papel de cada um. Né? É por isso que é importante conhecer, prevenir e cuidar. Porque se você não tem isso na sua cabeça, você não conhece seu papel, você não sabe qual é a sua atividade, como você tem que desempenhar. E quando a gente fez aquela dinâmica no início, a gente ficou meio inseguro, né? Mas isso mostrou uma coisa. Mas alguém recusou. A gente vai ver 2 coisas na enfermagem. Primeiro, a questão da subordinação. Nós somos meio subordinados, assim, e a gente não procura perguntar. Ninguém me perguntou por quê. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou estourar essa bola na testa? Que coisa mais esquisita. Por que eu vou estourar no joelho? Eu posso cair. Não é assim? Mas a gente é assim também no dia a dia da enfermagem. Alguém chega pra gente e fala isso, aí você nem se liga se aquele é seu papel. E se não é seu papel? Não é? Aí a queixa chega lá no Corém. Aí o técnico de enfermagem cometeu um grande erro. O que foi que ele fez? Aí ele fez uma apresentação na veia. Caramba, cadê o enfermeiro? Ele não supervisionou, ele não tinha mapa. Como foi isso? Você pegou essa processão no mapa? Não. Eu não entendi a letra do médico. Porque você não fez seu papel. Seu papel não era pegar e compreender. Tinha lá um enfermeiro para fazer o mapa de medicação. Tá? Vamos saber o papel. Temos que conhecer para prevenir, inclusive, erros, às vezes, danos que são irreversíveis, né? Bom, essa violência toda, esses assédio moral, isso traz prejuízo para os trabalhadores, seja enfermeiro, seja técnico, seja auxiliar.
Segundo Moreno, 2004, ele diz que isso nos causa tristeza, raiva, desapontamento, medo, perda da satisfação com o trabalho, sentimento de baixa autoestima, depressão, ansiedade, falta de motivação, fadiga, irritabilidade, distúrbio do sono e da alimentação. Será que essa dupla aí tinha juízo de relacionar tudo isso? Eu queria que alguém me dissesse assim, mediante tal situação, eu acho que isso tem a ver. Tudo? Como assim? O que está tão gritante agora que a gente pode acreditar que Moreno está correto? A depressão instalada na classe. A depressão instalada. A depressão instalada. O suicídio o suicídio já como consequência, né, dessa situação. Então, diante disso, a gente vem para os desafios da enfermagem numa prática com equidade. Excelente, né? A equidade é reconhecer. A gente aqui já comentou muito que seria equidade, mas a gente precisa confirmar isso com alguém, né, que fica dedicado a estudar. Então, o Brasil 2015 diz que a equidade é reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos atendimentos. Isso foi dito já aqui em algumas falas, de uma outra forma. E é por isso que o SUS tem a equidade como um de seus princípios. E isso é bem entendido quando a gente encontra, assim que chega num hospital, a gente vai ter um grupo que trabalha com a classificação de riscos, para garantir isso, que todos vão precisar do atendimento, mas vai ter as prioridades, não é? E o que é equânime? E o que é ser equânime? Depois de toda essa confusão. É ser prudente, é ser ponderado, equilibrado, sereno, tranquilo, comedido, sensato, moderado, igualitário, gente, maravilha. Mas a gente sabe que para ser equânime precisa de quê? De condições. Todo o pessoal de enfermagem, não estou dizendo aqui que a gente não vai se esforçar, não. É dever se esforçar, se interessar sim, mas sempre lembrando que é necessário condições para que a gente seja equânime. Não é fácil ser equânime quando se trabalha sem condições, não é? Não é como que eu vou garantir, digamos aqui que a nossa convidada especial aqui, a doutora Rosa Godoy, vai se internando aqui na clínica médica do Hospital Universitário. A gente vai dar a ela um atendimento VIP, porque garantir que ela não tenha, por exemplo, uma infecção cruzada. Chama o técnico aí, o mais habilidoso para cuidar dela. Aí lá vai Dona Ivonete fazer tudo isso para a doutora Rosa. Sabe o que acontece? Ela vai para a Lenilma e fala assim, Lenilma, luvas. A Lenilma fala, olha, não tem o que fazer, Ivonete, está faltando mesmo. Já liguei para o almoxarifado, não tem. Aí ela dá uma voltinha por ali, daqui a pouco ela fala, olha, a paciente fez xixi, molhou toda, a gente vai precisar de roupa. Não tem, Ivonete, olha, liguei para a lavanderia, não tem. Até porque o serviço agora daqui é terceirizado. Gente, deu problema. Não chegou a roupa do Recife, que está sendo lavada no Recife e a gente está sem roupa. E mostra a Ivonete aí fazendo essa maravilha, sendo ponderosa, sensata. E a neutralidade? Quando que você vai ser neutro? Você vai começar a reclamar. Quem reclama não está neutro. Se estiver neutro, está morto. Né? O pessoal de enfermagem neutro morreu, né? Então, pensando nessa situação, que é muito longa a questão para a gente trabalhar ponto a ponto, a questão da equidade, então eu trouxe da Brena Piancó um texto pequenininho que fecha maravilhosamente a discussão. Olha. Então, a Brena Piancó falou o seguinte, olha, o direito por si possui diversas lacunas. A justiça, por ser genérica, não consegue atender a todos com o mesmo nível de satisfação. Para preencher essas lacunas na lei, assim como para garantir a flexibilidade da mesma, já que uma mesma regra não pode ser aplicada a todos, surge a equidade. Olha que maravilha! A equidade é, então, a adaptação da lei e da própria justiça a cada caso. É a confirmação de que uma lei não pode ser tão rígida a ponto de se tornar universal e nem
tão minuciosa que não haja brechas que revelem a necessidade de se aplicar uma interpretação específica para uma situação particular. Eu acho que Piancó fechou legal, não é? Passa aí, por favor. Aqui uma das nossas referências, não é? Passa. Passa que ninguém memoriza, não é? E aqui eu me despeço com essa frase do Paulo Freire, que eu acho lindíssima, não é? E importante. Se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire. Muito obrigada. E desculpe porque eu avancei um pouquinho. Oi?